A literatura pornográfica vem fazendo muito sucesso nos últimos anos. Por quê? Será que ela trouxe algo novo ou algo antigo? E quando o sexo é excitante e quando é broxante, literariamente falando? O que é literatura erótica e o que é literatura pornográfica? A literatura pornográfica, assim, historicamente falando, ela começou lá no século XVII, século XVIII, principalmente na Inglaterra. As mulheres começaram a aprender a ler, a escrever, e tinha muitas prostitutas que começaram a escrever diários e relatar os seus casos. Isso começou a ser publicado, esses relatos de prostitutas, né? E começou a fazer muito sucesso. Isso coincidiu com o começo da imprensa. Os jornais começaram a trazer resenhas e comentários a respeito desses relatos. Isso fez muito sucesso. Um grande sucesso na época era relatos de prostitutas, né? Alguns ficcionais, alguns autores acabaram se aproveitando disso, escrevendo relatos ficcionais de prostitutas, né? Tem um famoso que é o Moll Flanders, que é do Daniel Defoe, e tem um outro que é Fanny Hill, do Cleland. São dois relatos ficcionais, mas como se fossem verdadeiros, né, de prostitutas. Então daí que nasce o termo pornografia, né? É a escrita das prostitutas. E na época a biografia ou autobiografias eram muito famosas, vendiam muito, era o que mais vendia. E biografias de santos e de putas, era o que mais vendia. E qual que é a diferença entre literatura pornográfica e erótica? A diferença hoje é um conceito assim, falar que pornografia é tudo que excita quem lê ou vê. Tudo que te excita é pornográfico, né? Agora, o erótico talvez ele esteja num limiar da descrição. É uma descrição do sexo, né? Mais amena, né? Ou mais poética do que o pornográfico, que é mais escancarado, mais explícito na descrição. Agora, tem o relato, o tratamento na literatura do sexo que não é nem erótico nem pornográfico, que ele talvez não seja nem excitante. Isso aconteceu com Ulisses, do James Joyce, né? Ulisses foi considerado, quando ele foi lançado, 22 ou 23, sofreu uma perseguição por conta de trechos, né? Os trechos lá do gozo, lá da mole e tal. Mas aí a defesa do livro foi que, apesar daquilo ser sexo, ou ser uma descrição de um gozo, né, aquilo não era excitante. Quem lia aquilo não ficava excitado. Essa foi a defesa deles, né? Quando o Henry Miller escreveu O Trópico de Câncer, 32, 33, o editor dele tinha um grande medo do livro ser perseguido, como de fato foi, tanto que demorou 2 anos para sair o livro depois de pronto, porque, ao contrário do Ulisses ainda era perseguido em 33, 34, aquilo excitava. Então ali a gente tem, de repente, um limiar do erótico ou insinuante do James Joyce e o mais aberto, mais explícito, mais excitante mesmo do Henry Miller. E hoje em dia ainda existe pudor em descrever cenas de sexo? Muito, muito. Grandes escritores têm muita dificuldade, muitas vezes, e às vezes pula as partes sexuais, né? Ou sublima, ou escreve numa cena que podia ser importante para o conjunto da obra literária, usa uma elipse, né? Amaram-se, né? E fica por isso mesmo, por um pudor muitas vezes, né? Quem na literatura contemporânea assim descreveu talvez com propriedade e com respeito da crítica e tudo cenas de sexo foi o Philip Roth. E aí, quando perguntam para o Roth por que os livros dele têm tantas cenas de sexo, tem tanto sexo, é o que eu respondo a respeito dos meus também. Porque sexo faz parte da vida e não dá para você escrever uma trama contemporânea
sem sexo, sem que o sexo seja um elemento importante e vital na história. Principalmente se você está contando uma história de relacionamento entre duas pessoas. Né? Fazer um pupurri de escritores assim. Aí eu falo o nome, você fala um pouquinho. O Nelson Rodrigues é um pornográfico? O Nelson Rodrigues dizia, inclusive ao título do livro do Rui Castro, né, que ele era um anjo pornográfico olhando a vida das pessoas através de uma fechadura, né? Eu acho que ele era assim, porque excita, né? A literatura dele excita, se não excita diretamente, se não fala diretamente para as nossas virilhas, né? Fala pelo menos para o nosso córtex, né? A gente ri daquilo e se sente um pouco nervoso muitas vezes com o que ele descreve. E eu acho isso interessante. Então eu acho que nesse sentido ele é pornográfico, ele não é erótico. Ele não tem descrições de mulheres, de cenas, ele não usa poesia. Enquanto ele é direto, ele pode ser chamado mais de pornográfico do que de erótico. Hilda Hilst? A Hilda Hilst tem coisas extremamente pornográficas, né? Assim, com termos até chulos, né? E fazendo poesia lírica, né? Com lirismo, ela faz pornografia, né? Eu acho um dos grandes nomes da literatura brasileira, assim, que muitas vezes não é considerada. Às vezes por conta dessa insistência dela da pornografia, do sexo. Eu acho ela bárbara. A Cassandra Rios? A Cassandra Rios é divertidíssima, né? Você lê os livros da Cassandra Rios hoje, é o retrato de uma época e ela fala de sexo de maneira muito natural, né? E ao mesmo tempo que é natural, hoje talvez até soe forçado, porque é uma naturalidade da época. Em 70 se falava daquela maneira de sexo, né? Ela escrevia daquela maneira que se falava, o Nelson Rodrigues tem isso também, né? O Nelson Rodrigues também usa todo aquele palavreado da época e hoje muitas coisas acabam sendo muito engraçado, né? Ficou datado. A Cassandra Rios ficou datada, né? Mas eu acho que quando se fala em sexo, em literatura no Brasil, não dá para escapar da Cassandra Rios. E a Bruna Surfistinha? A Bruna Surfistinha atualiza, né, o início lá da pornografia. Sempre teve e sempre chamou atenção relatos de prostitutas, né? Vamos dizer, a pessoa comum tem curiosidade de saber como é que funcionam esses processos que envolvem a prostituição, o que pensa uma prostituta, como funcionam as relações com prostitutas. Mulheres têm curiosidade, homens que nunca tiveram uma prostituta ou que tiveram, quero saber o que ela pensa. Então, tem vários relatos de prostitutas, assim como a Bruna Surfistinha. Tem uma garota agora, que acho que até estudante de letras e tal, que também está fazendo relatos dos seus programas, né? Tem uma brasileira que mora em Portugal, que é a Paula Lee, que tem também uma literatura lá de prostituta de luxo, né? Sempre atraiu atenção, assim, esses relatos de prostitutas. Ela atualiza isso que sempre funcionou e sempre vai funcionar. A literatura erótica ou pornográfica, ela é cíclica, assim, ela aparece e desaparece? Eu vejo como cíclica. São poucos os livros de sucesso comercial que têm apelo sexual, né, pornográfico, e que fazem sucesso. E depois a gente passa 10 ou 15 anos sem nenhum, assim, realmente de impacto e depois volta. E o que esses livros que fazem mais sucesso têm de diferente? Eles atualizam essa curiosidade, atualizam a curiosidade vamos dizer, da mulher comum, né? Da dona de casa, da mulher comum. Aí ela tem uma grande curiosidade sobre a vida lá fora, sobre como funcionam alguns processos sexuais que ela não sabe se existe, não ousa com o marido não está casado há muito tempo, está numa rotina sexual,
e aí isso vem despertar o interesse dela. Ela é eu acredito que é uma coisa meio fetichista, né? E voyeur, né? Da mulher olhar através do buraco da fechadura para ver como é que o que estão fazendo ali, né? E talvez até se inspirar, sei lá. Então hoje a leitura de literatura pornográfica é uma coisa mais feminina? Eu acredito que sim. Eu não tenho nenhum amigo, deixa eu pensar rapidamente, que tenha lido 50 Tons de Cinza. Talvez 1 ou 2. Agora, mulheres, várias amigas, companheiras de trabalho, o pessoal lendo e comentando, e eu acho que a literatura ela é produzida mais direcionada para a mulher, né? Eu acho que é por aí. E existe uma técnica para escrever cenas de sexo? É uma boa pergunta. Não conheço nenhum manual, mas eu vejo muita cena de sexo ruim na literatura, principalmente brasileira, dos meus contemporâneos. Assim. Tem uns livros que eu leio, não vou citar nomes, mas tem uns livros que eu leio que tem uma cena de sexo assim que eu fico com vergonhinha, sabe? Não, sabe? Por que ela é ruim? Ou porque é pueril, ou porque é direto com uma intenção de chocar, né? Quando não é, o que me incomoda é quando é artificial, quando não é naturalmente descrito, quando tem uma forçação de barra, sabe? Eu acho que é aí que pega. Não tem uma fórmula. Eu não tenho uma fórmula para dar certo, mas eu tenho uma dica para dar errado, que é querer forçar a barra, querer estender muito, querer entrar em detalhes que não tem a ver com a cena. Você está muitas vezes escrevendo só para mostrar que você conhece, que o autor ali domina e sabe que naquela parte feminina, se você fizer isso, sabe? Eu acho isso pueril, acho chatinho, né? Escrever literatura pornográfica é excitante? Às vezes. Às vezes. Tem algumas cenas eu gosto mais dos meus livros, algumas cenas de sexo dos meus livros eu gosto mais do que outras. Meus 3 livros com mais sexo, que saíram agora numa edição só, Comédia Mundana, eu tive que revisar. Né? A gente fez uma nova revisão para essa nova edição, juntando os 3. Então eu tive que reler tudo isso. Eu fiquei tentado, algumas coisinhas até mudei, né? Fiquei tentado a mudar algumas coisas, porque algumas eu gosto mais do que outras. Algumas, quando eu escrevi, confesso que me excitaram. Agora, outras, pela reescrita, que você sabe que a gente reescreve muito, né? Num primeiro momento você escreve aquilo, você está achando ótimo, depois você vai ler, não funciona muito bem, aí na terceira leitura já não está tão instante, você tem que mudar alguma coisa, não funciona para aquela sequência da trama e fica melhor mesmo uma elipse, falando transaram e tudo bem, isso se resolve. Mas, assim, quando a gente está escrevendo, pode ser excitante, sim. Philip Roth nasceu na cidade de Newark, nos Estados Unidos, em 1933. Seu livro mais famoso, O Complexo de Portnoy, é uma longa sessão de terapia em que o advogado Alexander Portnoy confessa suas secretas perversões. O escritor John Updike comentou que este livro fala sobre as 3 grandes obsessões de Roth: literatura, Israel e ereção. Roth nunca se notabilizou por grandes novidades estruturais e inovações linguísticas, mas o estilo limpo, o domínio da sátira e o ritmo de sua narrativa lhe garantiram uma legião de fãs. Após o anúncio de sua aposentadoria em 2012, a revista New York Magazine perguntou a 30 especialistas se Roth poderia ser considerado o maior escritor norte-americano vivo. 77% responderam que sim. A questão da sexualidade talvez seja o principal tema tabu dentro da literatura infantil.
Porém, hoje a gente vive uma questão que é a revolução de comportamento. Uma revolução que tem seu centro na questão da discussão do gênero, do papel do feminino e do masculino. Aquilo que seria exclusividade até faz pouco tempo do menino, a bola, não é mais. Assim como a boneca não é mais do mundo exclusivo cor-de-rosa das meninas. Vários livros da literatura infantil tratam desse tema. Existem alguns, porém, que se sobressaem. Um deles talvez seja este pioneiro dentro dessa linha, que é a história de Júlia e sua sombra de menino, feita por Christian Bruel e Anne Galland. É uma edição de 1976, francesa, que foi traduzida agora pela editora Scipione. Esta é uma história de Júlia, uma menina que, diferentemente das outras, não faz tudo como todo mundo faz. Os pais são muito críticos, acabam dando muitas broncas nela. Por quê? Porque ela age de uma forma que não seria a forma feminina característica. Ela se machuca, ela anda suja, ela não gosta de pentear seu cabelo. No entanto, isso é um drama para ela, porque ela realmente se identifica com um tipo de um modo de ser diferente daquilo que normalmente é aceito. Júlia, vivendo esse drama, acorda um dia e descobre que sua sombra virou uma sombra de menino. Uma sombra de menino que no primeiro momento é uma sombra divertida, mas que passa a fazer uma série de trapaças com ela e a partir daí ela vai passar a viver um sofrimento muito grande porque ela passa a questionar a sua própria natureza e a sua própria identidade. O livro de História de Júlia, na verdade, é o estudo e a discussão, um livro sobre a questão da descoberta da identidade dos jovens na idade da puberdade. Júlia resolve seu problema, de certa forma, quando encontra um amigo que é, na verdade, um igual a ela, pois passa pelos mesmos problemas que ela. E quando eles conversam e descobrem que ambos estão passando por esse dilema e por esse sofrimento, eles chegam à conclusão juntos que o que eles têm que fazer, inclusive para ser aceitos e ser amados pelos seus pais, etc., esse é aquilo que eles são. Eles não podem forçar a barra nem se transformar em alguma coisa que, de fato, eles não se sentem bem. Então, trata-se de um livro muito sensível, emocionante, porque a gente vive o drama da Júlia e que, no final, ela vai se encontrar. Isso acho que é muito importante em termos do jovem leitor, porque acaba sendo um recado sobre a tolerância e sobre a diversidade que realmente o mundo de hoje permite, ou deveria permitir, em termos de identidades e assim por diante. É uma leitura emocionante e eu acredito que muitos jovens vão se identificar com ela. Com essa facilidade de laptop, de você poder levar o laptop para onde você quiser, eu escrevo em qualquer lugar. Vou para algum lugar, escrevo para um clube que eu frequento aqui próximo. Quando eu estou em casa, eu escrevo nessa área aqui externa, que é agradável, tem sombra e tal, e aqui eu escrevo, geralmente sem música, no silêncio, o pessoal sai e eu escrevo. Eu escrevo geralmente com uma ideia já geral, mas eu não escaleto, não faço os passos, não. Eu sei quem são os personagens, eu tenho que conhecer muito bem os personagens, eu sei para onde eles vão e para onde eles vão chegar. Nem sempre o destino é o que eu penso inicialmente, mas eu uso um método meio de sentir para onde eles vão. Reescrevo várias vezes. Elvis e Madonna, reescrevi 11 vezes o livro. E a revisão também são várias. Meu editor, ele é bastante, Hugo Gonçalves, ele é bem chato e isso é muito bom para o resultado final do livro. Eu escrevo porque eu acho a história relevante. Eu penso em várias histórias, como todos os escritores pensam numa história que podia dar um bom livro. Se eu não achar a história relevante, que vai transmitir uma ideia geral dos personagens, o que eles pensam, para onde eles vão e o que eles têm a dizer, não vale a pena escrever, só quando tem realmente alguma substância. Olá, meu nome é Gabriel e eu sou do canal Cabine Literária.
O Caderno Rosa de Lori Lamb faz parte de uma trilogia erótica escrita pela autora Hilda Hilst na década de 90. A história é contada do ponto de vista de uma menina de 8 anos, através de um diário que narra suas experiências sexuais. Ou seja, um livro que pode causar um grande choque a quem não está preparado e deixar até com mal-estar os desavisados. Mas passado o susto inicial, a leitura é muito fluida. A Hilda encarna com maestria a persona de Lori Lamb e escreve com linguajar e afluência que só de uma menina inocente no mundo mesmo, e vivenciando momentos que muitos de nós só temos durante a adolescência. A utilização das palavras, eufemismos e metáforas super infantis na sua concepção trazem um nível de imersão assustador para o leitor que leva as experiências vividas pela menina para o seu inconsciente. Eu fiquei com esse livro na mente dias depois que terminei de ler. Não fogem ao leitor temáticas como pedofilia e abuso sexual de crianças, que são temas que com certeza merecem atenção, mas a autora levanta algumas questões que ainda geram discussões hoje em dia, principalmente em termos de sexualidade versus moralidade. Como ela não se sente ameaçada ou cicatrizada frente a esses abusos que ocorrem, algumas pessoas podem achar o livro leniente frente à pedofilia ou abuso sexual infantil, falando da questão da moralidade, caso a criança se sinta voluntária, seja voluntária a tais atos, e podem achar nisso uma justificativa que não existe para a pedofilia ou abuso sexual infantil. E eu tenho certeza que essa não foi a intenção da Hilda. Eu acho que mais que outras obras de cunho similar, o Caderno Rosa de Lori Lamb abre nossos olhos para a necessidade de salvaguardar a inocência das crianças, principalmente no mundo de hoje em dia, onde a exposição à violência e ao sexo deixariam nossos avós de cabelo em pé. Apesar da forma e do conteúdo servirem como uma forma de provocar o leitor, eu acredito que dizer que o Caderno Rosa de Lori Lamb é simplesmente uma obra erótica ou pornográfica seria um desserviço com a autora, reduzindo o livro dela a uma classificação que não tem tanto a ver assim com a mensagem final. A Hilda se sentiu, durante muitos anos, deixada de lado pelo mercado editorial, que buscava alguma coisa com um apelo mais best-seller. E o Caderno Rosa de Lori Lamb, apesar de chocante, é uma crítica da autora a esse próprio mercado. O autor é a pequena Lori, que coloca a sua visão e a sua inocência do mundo em risco em prol daqueles que guardam a chave do seu futuro, no caso, os editores. O livro é recomendadíssimo, ele se equipara à poesia e possui um linguajar e trejeitos de uma menina que apresenta ao mundo brasileiro uma autora que deveria ser muito mais conhecida. Obrigado por acompanhar até aqui. Para mais críticas é só visitar o Cabine Literária. Aquele da Luz Invisível. Por exemplo, esse livro, o meu livro de retratos, ele tem a capa dele é um pôster. Eu não sei qual foi o escritor que falou assim: por favor, não me entendam tão rápido. E eu acho que a fotografia está pedindo isso hoje. Por favor, não me entendam tão rápido. Eu me considero um retratista, antes de mais nada. Nesse trabalho do retrato, que é desvendar a pessoa naquele momento, e você é tudo que a sua vida te trouxe até agora, né? E os escritores são realmente um assunto fantástico, né? Porque eles são um repositório de memória, de ideias, de criação, cabeça aberta, e tudo isso é fascinante. O Rui Castro, por exemplo, né? O Rui, ele mora bem perto da praia, tem aquelas traves ali que ficam ali no Leblon, aquela areia, os meninos, o rio, não sei o quê. Então é uma coisa interessante, porque tem uma cena. E às vezes pode ser um fracasso, porque é um performance, né? Um evento. Às vezes pode não dar certo também, a gente é treinado para dar certo. Eu saio às vezes assim, sabe, exaurido, assim, sabe, sem... desidratado, assim, porque tanto que você põe, você arranca da pessoa. Eu estava fotografando a Marina Lima e eu estava também nessa coisa de sacudir ela, de vir. Ela parou uma hora aqui no estúdio, olhou para mim e falou assim: Scavone, mas afinal o que você quer? Eu falei: a tua alma.
Não é pouco, não. Acho que a fotografia está para poesia como o cinema está para prosa. Então você em fotografia se arranca um verso no máximo, né? Uma síntese, uma coisa assim. Então eu, sei lá, pelo menos eu tenho essa pretensão de tentar fazer isso. Günter Grass nasceu em Gdansk, no ano de 1927. Ele morava numa região com muitos católicos. Foi uma infância entre o Espírito Santo e Hitler, escreveu um dos seus biógrafos. Günter Grass também é poeta, escultor, gráfico e, às vezes, ilustrador de seus próprios livros. Um multiartista. Seu primeiro romance, O Tambor, foi um sucesso mundial e acabou adaptado para o cinema. O filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ele conta a história de um menino que decide parar de crescer, tornando-se um anão amargurado e malicioso. O livro muitas vezes fica no limite entre o blasfemo e o pornográfico, como quando o personagem principal conversa com seu pênis, referindo-se a si mesmo como Jesus e ao seu órgão genital como Satã, e vice-versa. Das minhas leituras relacionadas a sexo, a sexualidade, o último livro que eu li, que eu recomendo, é esse aqui, As Origens do Sexo, uma história da primeira revolução sexual, do inglês Faramers Daboiwala, ou seja lá como for a pronúncia do nome dele, que é um estudo de fôlego falando sobre o comportamento, ou sobre o avanço do comportamento sexual na Inglaterra entre os anos de 1500 e o século XIX, que mostra como houve uma evolução do comportamento sexual, principalmente das mulheres. Recomendo bastante, uma leitura muito interessante para quem quer discutir o sexo, principalmente no mundo atual.